o tema desse vídeo é justamente voltado COSAN, a ilusão no sentido de dividendos, tá? Deixando bem claro. Existem várias estratégias na bolsa de valores, como eu explico para vocês. Claro que aqui nesse vídeo eu vou estar dando um foco no sentido de uma empresa pagadora de dividendos. É o caso da COSAN? Não, não é o caso da COSAN. Se eu pegar da data que eu estou gravando, né, e o histórico dela, vocês vão observar que em termos de pagamento de proventos, a COSAN não se encaixa. É uma excelente empresa, tem uma diversificação, uma série de coisas? Sim, mas ela não está dentro daquele portfólio que a gente chama de carteira previdenciária, digamos assim, mas com foco mais de renda passiva. Então, eu estou mostrando um pouco aqui para vocês, vou botar no gráfico semanal, que inclusive as ações da COSAN, ela saiu daquela faixa de 18,72 e a gente vê uma queda para 13,28, como vocês estão vendo. Então, é uma ação que daqui a pouco a gente vai olhar os múltiplos, a gente está falando em uma queda de mais, quase 20, acima de 29%, tá? Isso pegando de fevereiro para cá. Beleza. Então, teoricamente barata é uma empresa que está. Mas eu vou convidar vocês justamente para olhar um ponto muito importante, tá? Então, se eu toda vida quando eu penso na COSAN, eu estou olhando justamente também, já que ela é um holding, né? Eu estou olhando o que está dentro da composição da empresa, né? Se vocês procurarem, inclusive, no próprio site do RI, e aqui vamos fazer uma limpezazinha, vocês vão ver o que é que tem cada composição de cada empresa, 80%, 88%, 70%, menos 30%, e por aí vai. Então, aqui na parte de composição acionária, vocês têm um detalhamento de cada ponto que tem da empresa, ok? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês não é da estrutura societária, não, mas é mais no aspecto propriamente dito de dividendos. Se a gente olhar o balanço financeiro que a empresa divulgou, inclusive, né, e vocês estão vendo aí que é o resultado do primeiro trimestre do ano de 2024, vocês estão vendo aí o resultado no negativo do lucro líquido de 192 milhões, tá? Mas, se vocês olharem um outro ponto que foi, inclusive, comentado um pouco mais, não só da dívida, da alavancagem, inclusive, da empresa que vocês estão vendo, no cronograma que eles têm de amortização e por aí vai, vamos à parte que nos interessa, que é justamente o quê? Dividendos. Então, se eu colocar aqui em COSAN, né, e aí lembre-se, o vídeo aqui, a abordagem é, vale a pena investir na estratégia de dividendos? Tá? E na minha visão, não, por vários motivos. Exemplo, se a gente observar, principalmente quando o assunto é dividendos, o histórico da empresa, se vocês olharem, o que tem provisionado pela pagar agora em 2024 é 0,45. O DPA projetivo está de 0,80. Se eu vou pegar por aqui, que eu acho interessante, porque eu também gosto de analisar os múltiplos de rentabilidade e também a estrutura de endividamento e capital da empresa. Mas se eu olhar aqui em análise de mercado, certo? E pegar o histórico de provento por ação que a empresa paga, tá? Puxando aqui COSAN, vou carregar. Se vocês observarem, ele vai pegar para mim indicadores aí referente ao mês, principalmente ainda de março, compilado, tá? Porque aqui é o balanço consolidado, ok? Se vocês olharem aqui, o histórico de provento por ação, em 2023 ela pagou 0,42, 2022 0,42, em 2021 1,40 no ano, tá? 1,49, 0,99. Então, se vocês pegarem de 2014 até 2023, ela não é uma pagadora de dividendos. Isso é fato. Se eu olhar justamente o dividendo dela, né, em termos ali, principalmente percentual, espera ainda só um minutinho, em termos percentuais, a gente vai ver que no ano gira em torno de 2,24 por ação, 2,84 por ação, 2,9 por ação. Então, assim,
Pagadora de dividendos não é. Outro ponto importante que, se vocês observarem, é o seguinte: vocês observam que ela anunciou, né, a data conta até o dia 5/6, que é a data hoje, por isso que eu estou fazendo este vídeo, e a data de pagamento será no dia 14/6, tá? O valor por ação pago é 0,45. Veja que ano passado ela anunciou em meados de maio e pagou no dia 31 de maio praticamente a mesma coisa, 0,42. Em maio de 2022, ela também fez um anúncio, pagou no dia 20 de maio de 2022 e pagou em 0,42. Então, se vocês observarem, em anos anteriores é bem mais baixo. Deu uma pequena melhorada se a gente olhar de 2022 para frente. Isso aqui é o histórico com relação ao pagamento de proventos. Outro ponto, se você olhar, é a regularidade. Eu tenho dado preferência a empresas que me têm uma regularidade de pagamento. A gente está observando que ela só anuncia uma vez no ano. Então, você imagina uma pessoa que ainda está começando, investindo em bolsa de valores, coloca uma COSAN com intuito e estratégia de uma empresa pagadora de dividendos e eles só anunciam, né, e pagam, como eu mostrei, uma vez no ano. Provavelmente, essa pessoa que ainda está iniciando em bolsa, talvez ela vai se desestimular. Veja, aqui eu estou falando de uma estratégia de uma empresa pagadora de dividendos com no mínimo 6% dentro daquela margem que eu sempre explico de segurança. Outro ponto importante que, se vocês observarem, que é o que me chama a atenção, seria uma estratégia, digamos, outro investidor olhando uma estratégia de valorização das ações. Se a gente pegar a COSAN no gráfico mensal, a gente vai ver que ela já vem patinando desde 2022. Então, ela cai, sobe, cai, e isso é reflexo também, né, dos resultados apresentados também pela empresa, né, nos últimos 2, 3 anos. Então, eu, como investidor, se eu estou olhando para a COSAN no sentido de uma empresa pagadora de dividendos, ela não entra nessa característica. Ela pode entrar no sentido de valorização das ações, mas lá na frente, no sentido também de uma empresa de oportunidade, que lá na frente ela pode começar a me dar bons retornos. Eu posso entrar também pela diversificação do negócio, já que é uma empresa que está exposta a vários outros setores e por aí vai. Como, por exemplo, um pequeno percentual na Vale. Eu já tenho falado isso para vocês lá no Café com Bolsa. Eu tenho olhado muito mais a Vale do que necessariamente ali a COSAN. Porém, bora fazer um exercício legal para a gente ver aqui? Vamos pegar no sistema e fazer um comparativo entre Ryzen e principalmente, deixa eu só limpar aqui para ficar melhor a nossa visualização. Pelo histórico de indicadores, vamos fazer um comparativo entre COSAN, que é o que vocês perguntam bastante, assim. Ainda, só um minutinho. Históricos de indicadores. Eu vou pegar aqui COSAN, e vou pegar propositalmente, tá? Ryzen. Só um minuto. Tá? E vamos fazer um comparativo em termos de dividendo dos últimos 12 meses, tá? Então, vou puxar o histórico. E se vocês olharem, né? E aqui eu estou fazendo um comparativo com o foco em dividendos, beleza? Lógico que teria outros parâmetros para que eu pudesse analisar. Mas olhando na estratégia de dividendos, vocês observem que quem paga um pouquinho melhor ainda é Ryzen, né? Por exemplo, a COSAN, se você observar, é bem menos. Então, ela chega a pagar um pouco melhor também. E isso também se explica dentro do que a empresa vem entregando de resultado, o portfólio que a empresa também está exposto e por aí vai.
Então, a Cosan, se eu for olhar numa estratégia de dividendos, ela não está assim. Eu acho que quem está indo para um direcionamento um pouco mais voltado para pagamento de dividendos é justamente a Raizen, por exemplo. Deixa eu fazer uma limpeza aqui e olhar aqui principalmente, tá? E aqui, pessoal, estou fazendo de uma coisa bem para iniciante, tá? Se vocês olharem, fazendo de novo um paralelo, um comparativo, Cosan e Raizen. Se vocês olharem, a Raizen anuncia pelo menos umas 4 vezes no ano. E ela já tem um dividendo um pouco melhor, bem melhor comparado à Cosan. Aqui, o setor que ela está exposto é bem mais da parte de agropecuária, alimentos processados na área de consumo. Então, ela não está tão bem como previdenciário. É uma empresa que vem ganhando uma musculatura, digamos assim, em termos de pagamento de proventos. E se a gente observar, né, principalmente em 2023, estou botando aqui, ó, mas ela pagou, na verdade, em março de 2024, 28 de março de 2024, 28 de 12 de 28 de 12 de 2023. Então, ela tem um pouco mais de regularidade em termos de pagamento de proventos. Se a gente olhar, o registro começa de 2021 e vai ali mais ou menos até 2023. Então, são esses 3 anos consecutivos que a gente vê, mais precisamente o ano passado, que cresceu um pouco melhor esse pagamento de proventos com relação a ela. Aí, o que é o ponto que eu estou falando para vocês? Cabe. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, deixa eu tentar puxar aqui, para mostrar um pouco para vocês, puxar no sistema, tá? Aí eu poderia ver a parte de aluguel, de ações, por exemplo. Teria outras coisas que eu poderia, digamos, fazer como indicador. Então, eu vou